E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Hoje, como prometido, um dos 10 vídeos que eu prometi voltar a fazer aqui pro canal. Por alguma razão, a minha webcam está travando um pouco. Eu espero que isso não prejudique o decorrer dessa conversa, dessa aula, tá? Mas hoje, eu decidi trazer para vocês um tema que é mais do meu cotidiano, tá? E eu espero que vocês entendam por quê. Passar orientação sobre alimento é importante e você tem que, no mínimo, entender a diferença de caloria estimada, caloria ingerida, o que tem no alimento e assim por diante. Então você que está me escutando, pega aí um papel e uma caneta na mão. Essa aqui vai ser uma aula praticamente, né? É claro que do meu jeito, que vocês sabem que eu não gosto de fazer aquele negócio extremamente certinho. Então vamos lá, tá? Seguinte, primeiro de tudo, falar sobre estimativa de energia ingerida de cães e gatos, tá? Eu tô com uma colinha aqui do lado porque eu tenho que me manter no raciocínio. É uma coisa importante pro seu dia a dia, acredite ou não, mas muitos responsáveis, hoje em dia se fala responsável, tá? Vai chegar pra você falando assim, quanto de alimento o meu animal precisa? Quanto que eu tenho que oferecer para ele? Aí você tem que explicar algumas situações envolvendo tanto o rótulo do alimento quanto a própria orientação, digamos assim, dos livros, artigos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de energia ingerida, né, alimento ingerido do animal, é que é uma questão de individualização, tá? Apesar de que quando a gente conversar sobre rótulos de ração, vocês olharem que eles vão oferecer uma média, você, com seu paciente, na sua frente, fazendo a sua estimativa, tem que ser um cálculo e um pensamento individualizado. Nada de ficar tentando juntar A com B, porque esse paciente é igual àquele e assim por diante. Não, isso não dá certo. Tem que ser uma coisa individualizada. No sentido de que você deve, primeiro, estimar, e aí existem fórmulas para isso, tá? Você não vai estimar com base em voz da sua cabeça, existem fórmulas, cálculos que você tem que fazer para estimar a energia. O segundo ponto é que você tem que interpretar a necessidade do seu paciente, no sentido de que, será que aquela ração ou aquele alimento natural, né? Isso também é uma conversa à parte, ele é o mais adequado para aquele paciente naquele momento? Será que aquela quantidade que ele está comendo ele está adequada? Está ganhando, está perdendo peso, está conservando massa muscular? Bom, enfim, são coisas que você tem que olhar como terceiro passo. E mais do que só olhar, você tem que ajustar, tá? Porque de nada faz sentido se você olhar que seu paciente está ganhando peso e você não corrigir a ingestão calórica dele. Da mesma forma que não faz sentido você olhar o seu paciente perdendo massa muscular e não tentar achar métodos para fazer com que aquela massa muscular retorne, tá bom? Então basicamente esses três pontos. Primeiro, estimar, e existem certas orientações internacionais que vão fazer isso. Segundo, interpretar o que o organismo daquele paciente está devolvendo para você. Então, mais peso, mais massa, menos massa. E por último, ajustar, no sentido de que você precisa ajustar o que não está adequado para aquele paciente, tá bom? E ainda falando sobre a parte conceitual, a gente tem que entender o que que é necessidade, o que que é ingestão e mais do que isso, o que é recomendação, tá? Então, quando a gente fala de necessidade, necessidade é você compreender que aquele animal, aquele paciente, ele tem uma necessidade específica para a vida dele. Ele é um filhote, tem uma necessidade. Ele é uma cadela que está gestante, tem uma necessidade. É um idoso, tem sua necessidade. E saber que o paciente que você pegou aqui e acompanhou ele ao longo da vida, aqui talvez ele já mude a necessidade dele, tá? Então, bastante cuidado disso. Bastante cuidado com isso. Cada paciente terá a sua necessidade específica. Quando a gente fala de ingestão, muito cuidado. Ingestão é literalmente o quanto ele está consumindo. Então aí você tem que colocar por base petisco, ração, alimento da família, tudo. Você tem que tentar calcular ou entender, estimar quanto que está tendo de ingestão ali naquele paciente, tá? Por quê? Vamos supor, eu trabalho muito com a parte de perda de peso. Se eu não faço um adequado cálculo da ingestão, muito provavelmente eu vou errar no meu processo de perda de peso. Visto que um dos objetivos do processo de perda de peso, mais do que só aumentar a queima calórica, é fazer um déficit calórico. Então, por meio da alimentação. Então, vamos supor, fiz ali o questionário alimentar e o paciente só está comendo ração. Só que daí, ou o tutor omitiu, ou eu não perguntei. E ele ganha petisco também. Então você pode até olhar e falar assim: Gabriel, você tá de sacanagem, né? 10 quilocal não resolve nada no dia. Resolve, dá problema. E compreenda que se você não estimar esse negócio aí, tu vai ter problema no seu cálculo energético. E o último ponto é com relação à recomendação. Entenda uma coisa: os estudos eles pegam médias de pacientes, os estudos eles podem até pegar pacientes de maneira individual, mas quando eles vão fazer a orientação é com base numa média, tá? E aí, o que geralmente eles falam? Principalmente quando a gente fala de equação para dizer mais ou menos quanto que o paciente deveria ingerir de caloria.
Quando a gente vai para esse pensamento, o estudo fala assim: olha, comece por meio desse cálculo, tá? Só que começar por meio desse cálculo não significa siga apenas esse cálculo. É muito diferente. E você tem que entender que, a partir do momento que você começa naquele cálculo, você tem que sacar. Será que eu estou indo para o caminho que eu quero? Então vamos supor. Existe um estudo que fala sobre quanto que um paciente acima do peso tem que ter de ingestão calórica. Show! Excelente! Agora, se eu faço o que esse estudo está falando, aplico nesse paciente e ele não perde peso, o que eu posso inferir? Ou que existe alguma coisa errada nesse meu processo, nessas minhas informações, nesse meu cálculo, ou então que o metabolismo daquele paciente especificamente, ele não é muito adequado, no sentido de que ele não segue aquele estudo. Então talvez ele seja menor, tá? Ou então se, poxa, eu ajeitei tudo e esse paciente perdeu muito peso além do que daquele próprio estudo estava falando. Poxa, então talvez aquele paciente ele tenha um metabolismo bem melhor, né? Bem mais acelerado do que, digamos assim, a média. Então eu tenho que recalcular as coisas. Então, de novo, recomendação é o que o estudo te mostra, no sentido de falar assim, olha, comece por aqui. Só que você tem que entender a individualidade do paciente, tá bom? Eu espero que o áudio esteja ok. Quando a gente fala sobre quanto de energia o animal deveria ingerir, aqui a gente esbarra, digamos assim, num problema. Por quê? Temos dois caminhos: o caminho prático e o caminho dos estudos. Caminho dos estudos, cara, geralmente os caras vão colocar um monte de equipamento, geralmente os caras vão colocar bomba calorimétrica, geralmente eles vão colocar um monte de aferição indireta, né, querendo ou não, para fazer a estimativa de quanto de energia aquele animal precisa. Agora, quando a gente está no dia a dia, você não tem esses equipamentos, tá? E é justamente aí que entra a tal das equações preditivas. As equações preditivas nada mais são, presta atenção, nada mais são do que cálculos, fórmulas que você vai aplicar naquele paciente para tentar entender de forma prática do seu dia a dia, até onde é possível, quanto de caloria aquele animal precisa. E aí é uma coisa importante, o que eu vou estar falando hoje de fórmula preditiva se relaciona principalmente a cães, tá? Gatos é uma outra conversa. E se você olhar para essa fórmula e falar assim, Gabriel, eu não aprendi desse jeito. A minha fórmula que eu aprendi é uma fórmula direta, né? Linear, assim, ó. Então, estamos um pouco desatualizados. Por quê? A equação que eu vou mostrar para vocês hoje tem elevação, tem potência, blá blá blá. E é mais importante que a gente faça desse jeito, porque ela acaba, digamos assim, não superestimando a ingestão calórica daquele paciente, tá? A gente vai chegar lá. Essa fórmula aqui, nem vou me movimentar muito, tá? Essa fórmula aqui, ela é uma fórmula de requerimento energético de repouso. A gente fala o seguinte, que a necessidade, acho que tá dando para ver. A necessidade energética do animal, ela é igual a um fator calórico multiplicado pelo peso vivo dele elevado a 0,75, tá? É essa fórmula que a gente usa para início de conversa. Só que aí que tá, só que aí que tá. Essa fórmula aqui é quando o animal, ele, digamos assim, tem um tipo de comportamento muito básico. Ele não pula, ele não brinca, ele não faz porra nenhuma, tá? Agora, quando a gente está falando de aplicações práticas do dia a dia, a gente vai usar, principalmente aqui, ó, no fator calórico, a gente vai lá no livro do FEDIAF para achar os fatores calóricos que a gente quer, tá bom? Então eu vou abrir o livro do FEDIAF aqui com vocês só para vocês terem uma noção. Ó, eu tô aqui no canto, mas é o seguinte, espero que vocês estejam vendo, tá? Essa daqui é uma imagem que eu tirei lá do FEDIAF. O FEDIAF ele é um guia europeu de nutrição, em que basicamente eles fazem as sugestões de cálculos práticos para o seu dia a dia. Então vocês lembram dessa fórmula aqui, ó, que eu acabei de falar? Essa fórmula aqui, ó, que tem o fator calórico, peso elevado a 0,75 e blá blá blá. Pois é. Aí, quando a gente entra numa parte mais atualizada da conversa, a gente entra aqui, ó. Essa aqui e várias outras recomendações. Essa daqui é com base na atividade do animal. Então, animais que têm baixa atividade, tá? Você vai aplicar o fator 95, tá? Animais que têm uma atividade mediana, você vai aplicar fator 110, uma atividade moderada, tá? E assim por diante. E uma coisa importante é que isso aqui, de novo, até apagar essa imagem. Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é estimativa, tá? O FEDIAF, ele faz a recomendação para você utilizar aquele fator calórico, mas é uma estimativa, é um início, tá bom? Para você adequar a ingestão calórica do animal, a predição do cálculo calórico do animal, tá bem? Então, vamos continuar. E ter mostrado aquela tabela justamente traz pra gente a reflexão que, a partir do momento em que você tem um animal na sua frente, ele é um ser vivo, tá? Ele é um ser vivo que tem a sua idade, o seu peso,
a sua atividade física, as suas condições clínicas, porque se ele vai no veterinário, muito provavelmente ele tem algum problema de saúde, tá? E você, como médico veterinário, tem que entender isso. Ele tem um ambiente ao redor dele, poxa, é um ambiente que estimula ele a brincar, é um ambiente que não estimula, é um ambiente que oferece muito alimento, é um ambiente muito frio, é um ambiente muito calor, tudo isso influencia e é importante que você entenda, tá? É claro que essa aqui é uma aula mais superficial. A gente só tá comentando de forma geral para vocês entenderem o quão problemático é todos esses cálculos, tá bom? E aí, né, quando a gente pega toda essa conversa aqui de estimativa da ingestão calórica do paciente, leva lá agora para fazer o cálculo do alimento, aí a gente tem mais uma coisa. Por quê? O estudo de alimentação, rações, indústrias e tudo mais, eles pegam uma média da população. Tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, aqui numa. Vou pegar aqui uma marca meio que aleatória, tá? Ó, achei aqui essa imagem, não sei de que ração que é, não sei de que marca que é, vai isso aqui mesmo, que para vocês entenderem, tá? O que que essa tabela aqui tá me falando? Tá me falando que na população de peso adulto, tá? De 20 a 25 quilos, a média de ingestão que deu ok, nem para ganhar e nem para perder peso, foi de cerca de 250 gramas. Isso é a primeira linha ali, ó. Aqui, ó, bem a primeira linha, tá? Isso que ele tá me falando. Agora, quando a gente fala de adultos de 25 a 30 quilos, foi de 291 e assim por diante. Isso para animais com atividade normal. Animais de cães, animais do tipo ativo, ativo mesmo, né, que faz muito tipo de exercício, aí a ingestão até aumenta. No sentido de que um cão de 20 a 25 quilos, ativo, realmente com algum tipo de atividade, teria que iniciar uma ingestão de 343 gramas. Mas o que esse negócio está falando? O que a empresa está me falando com isso, tá? É que, olha, dentro dessa média aqui, dessa população, deu certo a ingestão dessa quantidade de alimento. E você tem que levar isso em conta para todo paciente seu? Não, não tem que levar em conta para todo paciente seu, até porque isso seria, digamos assim, esquecer da individualidade. Então, gente, quando a gente vai falar sobre ingestão de alimento, necessidade energética do paciente, existem vários pontos que devem ser levados em conta. Eu posso, vamos supor, sou clínico geral, realmente não quero entender, e tá tudo bem, não quero entender mais da área de nutrição, quero que se lasque esse negócio. Eu posso simplesmente seguir o rótulo da ração? Pode, pode. A ideia é que a maioria dos animais fique naquele momento, né, naquele negócio de rótulo. Mas, se o animal estiver ganhando muito peso, se o animal estiver perdendo muito peso, aí existe uma avaliação mais adequada. E mais do que isso, tá? Só aumentar a ração muitas vezes não dá certo, se for só para perder, só para ganhar peso. Acredite em mim, não dá certo, porque você não sabe se você está colocando ali mais proteína, mais gordura, mais carboidrato. E só diminuir a ração para um processo de perda de peso também não é mais adequado, porque você não sabe se você está utilizando uma ração terapêutica, você não sabe se você está tirando proteína desse paciente, então ele vai começar a ter uma sarcopenia numa fase mais inicial da vida. De qualquer forma, é extremamente complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido que a complexidade disso faz com que a gente tenha a necessidade de conversar com outros profissionais, tá? E que ao menos vocês tenham tido uma luz com relação a essa nossa conversa, no sentido de que se em algum momento algum responsável chegar para você e falar, quanto que você recomenda de alimentação, você tem que avaliar todos esses outros pontos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe aqui um gostei, comente alguma coisa e tamo junto, viu? É nóis.